Bom dia, crianças do quarto ano. Vamos iniciar mais uma semana de aulas, né? Como foi o final de semana de vocês? Foi bem? Tudo bem? Tá todo mundo com saúde? Graças a Deus, né? Vamos começar a aula de português e em seguida a gramática, viu? Vamos trabalhar um gênero que vocês já conhecem bastante, são os contos populares, né? Nós já vimos em outras aulas esse mesmo gênero textual. Vamos relembrar o que é um conto popular. É um gênero narrativo que desenvolve traços que se repetem em histórias criadas nos mais variados locais e épocas. Suas características composicionais não conhecem fronteiras de tempo e nem lugar. Que características são essas? Distância no tempo, disputa entre forte e fraco, rico, pobre, bem, mal. O bem sempre vence o mal. Geralmente, no final desses contos, trazem algum ensinamento, né? De que o bem sempre vai prevalecer. Resumindo essas características, é um texto narrativo com a sequência de ações imaginárias, tem personagens, tempo, que é quando aconteceu, espaço, onde aconteceu, narrador, e é um texto que tem uma brevidade, né? Ou seja, é um texto curto. Para início de conversa, nós vamos falar sobre essa palavra aí que está aparecendo para vocês aí. Essa palavra generoso. O que é isso, gente? Ser generoso. De acordo com o dicionário, que é capaz de deixar de lado os seus próprios interesses para ajudar uma outra pessoa. Isso é ser generoso. Que tem bons sentimentos, de bom caráter, próprio da pessoa que age ou pensa sem interesses próprios. Isso é ser generoso. E essa é a temática do texto que a gente vai ler, que está na página 65. Pegue o livro de vocês aí, abram na página 65. Esse conto que nós vamos ler, ele é de um país que fica localizado no continente africano, que chama Malawi, viu? E se você quiser conhecer mais um pouco sobre esse continente, que é bem interessante, você pode pesquisar aí na internet, certo? E nesse conto você vai conhecer um exemplo de generosidade. Aí você vai entender a temática do texto. De que forma podemos ser generosos uns com os outros? Aí você vai pensar nessa questão aí e vai gravar um áudio, não precisa ser vídeo, viu? Você grava um áudio respondendo depois que você for ler o texto, que você vai entender direitinho, né? Porque eu já mostrei o significado e depois da leitura do texto você vai entender ainda mais. E aí você vai poder responder de que forma podemos ser generosos uns com os outros. Pode ser aí na sua casa, pode ser na escola, na sua igreja, em qualquer ambiente, certo? A outra questão que a gente vai pensar também é que relação você imagina que possa haver entre um pescador e um anel, gente? Ou não tem relação nenhuma? Para isso, nós temos que fazer a leitura desse texto, que o título é O Pescador e um Anel, viu? Então, vamos lá para a leitura do texto, do conto Pescador e o Anel, página 65, para iniciar. Era uma vez, muito tempo atrás, um chefe de tribo que caçava muito bem. Ele tinha um filho a quem amava eternamente. Eternamente significa com ternura, com carinho, com afeto, né? E a quem ensinou todos os segredos da caça. Quando o filho cresceu, disse ao pai: Deixe-me ir ao grande lago. Quero ser pescador e caçar peixes em suas águas. O chefe autorizou, embora tivesse ficado um pouco surpreso pelo fato de o filho preferir caçar na água e não na terra. O filho construiu uma cabana à beira do lago e começou a fazer uma canoa. Página 66 agora.
Escolheu o eucalipto mais adequado e escavou a madeira para fazer uma esplêndida embarcação. Em seguida, fez excelentes cordas de sisal. Ah, tio, o que é sisal? Aí eu vou olhar lá no dicionário, ó, bem abaixo aí no finalzinho da página, dessa página 66, tem um significado. Fica melhor você entender essas palavras que a gente não usa no dia a dia, né? Que tem os significados desconhecidos para nós. E teceu grandes redes para pegar peixes pequenos. Depois disso, fez cordas grossas com as lianas que pendiam das árvores altas. Eles as usaria para puxar da água as redes carregadas de peixes. O rapaz cortou caniços finos e compridos e pendurou na extremidade de cada um anzóis que fizera com espinhas de peixe. Usaria os caniços para pegar peixes maiores. Quando tudo estava preparado, colocou as redes, cordas e varas na canoa e saiu para pescar no lago. Pegou muitos peixes e ficou conhecido como um habilidoso e generoso caçador. Dava os maiores peixes que pescava ao pai e sua aldeia. E nunca passava fome, né? Nem o pai, nem a aldeia nunca passaram fome. Quando houve uma grande escassez de comida, quando começou a faltar comida, o jovem caçador de peixes passou a dar ainda mais peixes ao chefe e ao povo da aldeia. Todos os dias, lá ia ele remando nas águas do lago para caçar. Certo dia, o jovem puxou suas redes de sisal e surpreendeu-se ao ver um peixe vermelho o fitando, ou seja, estava olhando para ele, né? O peixe, cujo nome era Obi, pediu: "Oh, por favor, não me mate." O jovem caçador de peixes ficou bastante admirado quando o peixe falou com ele e respondeu: "Olá, você é um peixe muito bonito. Vou devolvê-lo às águas do lago." E Obi disse: "Obrigado. Vou recompensá-lo por sua bondade." Então Obi deixou cair da boca um anel para o jovem caçador de peixes. "Esse anel é mágico", explicou. "Com ele é possível conseguir tudo o que se deseja." Admiradíssimo, o jovem caçador de peixes agradeceu a Obi e pôs o anel no dedo. Continuou a pescar e desejou pegar muitos peixes para poder alimentar os aldeões famintos. O desejo dele foi esse, né? Com o anel mágico. Imagine a surpresa do jovem ao ver que as redes ficaram tão cheias de peixes que ele mal conseguia puxá-las para o barco. Ninguém mais passou fome. O tempo de penúria havia terminado, até chegar a notícia de que haveria uma guerra. O jovem se lembrou que o peixe mágico lhe dissera que o anel atenderia todos os seus desejos e pediu proteção para a aldeia e para toda a região. Imediatamente ergueu-se uma cadeia de montanhas tão alta e tão grande que impedia a passagem de tribos que quisessem guerrear. O jovem caçador de peixes, seu pai e todo o povo da aldeia viveram em paz e com fartura. Daí em diante, nunca mais deixaram de contar histórias sobre o maravilhoso peixe falante e o anel mágico. Página 68. A história que você acabou de ler é real ou imaginária? Essas questões aqui é para a gente discutir só falando mesmo, oralmente, né? Por quê? Então, você vai dizer se ela é real, você acha que ela é real, isso aí acontece mesmo, ou é imaginária? Aí a gente vai dizer que ela é imaginária, né, gente? Porque um peixe que fala, um anel mágico, essas coisas não existem. O que você achou das atitudes do jovem pescador? Você ficou admirado com a atitude dele? Você ficou surpreso? Você esperava que ele fizesse isso? Desejasse algo para todos que viviam lá com ele na aldeia? Ou você imaginou que ele fosse pedir algo somente para ele? Antes de ler o texto, você imaginou a relação que poderia existir entre um pescador e um anel? O que você imaginou aconteceu? Eu creio que não, né? Eu não poderia imaginar, né, essa relação de um pescador com um peixe que ia dar um anel mágico para ele. Só quando você lê o texto é que você vai entender.
Aí você vai fazer as questões que começam na página 68 e vão até a página 70. Somente até a 9ª questão, viu? Porque a questão de número 10, a gente vai trabalhar ela novamente, que nós já começamos a trabalhar na semana passada. Nós vamos trabalhar ela na próxima sexta-feira, viu? Ainda essa semana, com a produção de texto, certo? Então, bons estudos. E já já a gente vai para a aula de gramática. E agora vamos começar com a nossa aula de gramática. Lembram que na semana passada nós trabalhamos sobre variação linguística geográfica? Que vocês lembram dessa aula? O que foi que você aprendeu nessa aula, gente? Nós aprendemos que mesmo vivendo num país que tem a mesma língua, dependendo da região, que a língua oficial nossa é o português, né? Mas em algumas regiões, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste, as pessoas falam diferente, né? Não é que elas estejam erradas, é uma maneira de falar que vem da formação cultural de cada pessoa, certo? E a gente vai continuar com esse assunto, trabalhando algumas palavrinhas que geralmente elas dão um pouco de dúvida com relação à escrita e à fala, certo? Vamos lá. Primeiro, nós vamos saber o que é ortografia. Ortografia é um substantivo, certo? Vem do grego orto, que é correta, mais grafo, que é a escrita. Então, é a escrita correta das palavras. É a maneira de escrever as palavras que significa escrita correta. Isso é ortografia, é o que a gente vai trabalhar hoje na nossa aula de gramática, certo? No livro de vocês, na página 63... Na página 63, a gente vai trabalhar, são 2 páginas, viu? No módulo. Aí, eu quero que depois, você copie essas colunas de palavras aqui no seu caderno e você vai completar elas, porque a gente vai trabalhar exatamente isso, ó. A, o, ai, o, ei, o, ou. O que você vai usar? Por exemplo, faixa. Faixa ou faixa? É o A ou é o AI, certo? No livro de vocês, observe aí, gente. Essa página aí é a mesma página do livro de vocês, ok? Tem a primeira questão que diz assim: pronuncie as palavras que dão nome aos elementos representados nas imagens abaixo. Essa questão bem aqui é a primeira. Aqui é a caixa, chuveiro, tesoura, rapaz, bandeja e cebola. Sempre a gente tem algumas dúvidas quando a gente vai escrever essas palavras que apresentam ou A, ou AI, né? Ou ou EI, ou O, ou aparece dúvida com relação à escrita e com relação à pronúncia dessas palavras. Na letra A diz assim: complete essas palavras empregando essas letrinhas aqui, ó. Certo? Que é o assunto de hoje da parte de gramática. Aí diz assim: a maneira como você pronunciou essas palavras corresponde à forma como elas são escritas. Aí o que você vai fazer aqui nessa questão? Você vai gravar um áudio para mim pronunciando essas palavras aqui, ó. Deixa eu ver quantas palavras. 1, 2, 3, 4, são 6 palavras. É rapidinho você grava, viu? Aí quando você grava, que você vai ouvir, você observa se você pronunciou todas as letras dessas palavras. Se você pronunciou caixa ou caixa, certo? Cuidado na pronúncia. Aí você grava um áudio ou um vídeo, seria melhor um vídeo, certo? E manda lá no meu WhatsApp, certo? Agora, você vai ficar atento na parte bem aqui que começa realmente as atividades. Na página 63, a primeira questão. Eu vou ditar algumas palavras que a gente vai usar essas letrinhas aqui, que nós estamos trabalhando, certo? E você vai escrever nessas linhas aí da primeira questão, viu? Então,
Com certeza você já está com seu livro aí, né, em mãos, então preste atenção para as palavras que eu vou ditar, certo? A primeira palavra, você vai escrever aqui, nessas linhas, viu? Deixa eu ver quantas palavras são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 palavras somente. Bem pouquinho, né? Porque lembra que eu fazia ditado que era 30, 35, 40 palavras, agora é bem pouquinho. Até porque não vai caber aí no espaço, né? Se eu botar mais palavras. A primeira palavra é goleiro. Açougue. Capaz. Voraz. Baixa. Taxa. Beijo. Carteiro. Azulejo. Cereja e touro. São essas palavras que você tem que copiar, né? Se você perdeu alguma, não teve tempo, você volta à aula novamente e vai lá e copia, certo? Na segunda questão, você vai escrever o nome desses elementos aí que estão aparecendo. Ó. Peixe, ameixa, besouro, morcego, queijo, vassoura. Na terceira, você vai observar os pares de palavras e você vai riscar a palavra com a escrita incorreta. São duas palavras, né? Uma está errada. Você risca ela. Ou circula, ou risca, de coleção, ou de lápis mesmo, viu? Aí tem eficaz ou eficaz. Frear ou frear. Louco, louco. Paixão ou paixão. Torneira ou torneira, tesouro ou tesouro. Lembrando, tia, eu não sei, eu não lembro como é que escreve. Você vai procurar no dicionário, que lá aparece a escrita correta de cada palavra, chamada verbete, né? Lá no dicionário é o lugar que você vai achar como essa palavra deve ser escrita corretamente, certo? As atividades de hoje são essas na página 63 e 64, no módulo 2. E na gramática, assim eu aprendo gramática, nas páginas 49 e 76. Você faz a página 49 e depois vai lá para a página 76. Fazer essa página aqui, só são duas páginas. No caso, duas páginas no módulo 2 e duas páginas na gramática. Assim eu aprendo gramática, não confunda, viu, gente? Então, bons estudos. Qualquer dúvida, viu? Fale comigo lá no grupo, no WhatsApp, certo? No privado. Até a aula de amanhã.